Boa tarde, ouvintes da Rádio Grande Rio FM. Está começando agora mais um programa A Hora do Campo, nesta sexta-feira, dia 13 de setembro de 2019. E aqui quem fala é Camila Silva Barbosa, estudante de agronomia da Universidade Federal do Oeste da Bahia. No programa de hoje, iremos conversar sobre cultivo hidropônico e, para essa discussão, contamos com a presença dos convidados, a professora Miriam Nogueira e os estudantes Edeilton Borges e Joselito Caldeira, do curso de Agronomia. Então, para iniciar o nosso debate, o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de iniciar dando as boas-vindas aos nossos convidados, a professora Miriam, que já estava aqui com outros temas, né? E hoje trazendo esse tema tão importante. E começar perguntando diretamente à professora Miriam. Professora, o que é o cultivo hidropônico de plantas? Esse nome tão diferente, né, que às vezes as pessoas desconhecem. Boa tarde, Camila. Boa tarde, ouvintes da FM Grande Rio. Boa tarde, Chiquinho. É mais uma vez uma grande satisfação estarmos presentes, né, aqui colaborando com o programa Hora do Campo, uma imensa satisfação de nossa parte, agradecemos imensamente o convite, deixamos o nosso boa tarde aos nossos ouvintes e nessa nossa rodada desse bate-papo, vamos esclarecer algumas duvidazinhas, de que realmente se trata o cultivo hidropônico. Mas antes disso, eu queria também passar a palavra aqui para os nossos convidados, colaboradores também, Edeilton e Joselito, para dar uma boa tarde aos nossos ouvintes. Então, gente, boa tarde. Sou Edeilton, aluno da agronomia, e me sinto lisonjeado por estar aqui nesse momento, tirando as dúvidas de vocês em torno do cultivo hidropônico. Boa tarde, ouvintes. Meu nome é Joselito, sou estudante do curso de agronomia. Vamos aqui explanar um pouco, falar sobre a hidroponia. Então, gente, nosso primeiro questionamento, do que se trata? O que é cultivo hidropônico? Bem, vamos nós. Cultivo hidropônico de plantas é uma técnica em que cultivamos planta dentro de água. Nós nos eximimos do solo, dispensamos o solo e passamos a cultivar plantas dentro d'água. Mas não é simplesmente só água pura, tá, gente? A gente vai esclarecer aqui. É o cultivo de água, e essa água é chamada solução nutritiva, na qual vão estar contidos nutrientes, que são essenciais ao crescimento e desenvolvimento das plantas, e manejamos essa solução com o passar do tempo ao longo do ciclo da cultura, tá? Cultivo hidropônico, caros ouvintes, é uma técnica milenar. A gente pode até achar que não, mas é. Cultivo hidropônico nos remota do tempo da Mesopotâmia antiga. Então, você pensar o rei Nabucodonosor e os jardins suspensos da Babilônia, no reinado do rei Nabucodonosor, aquilo era um tipo de cultivo hidropônico, em que os jardins suspensos da Babilônia eram o cultivo de plantas dentro da água, uma solução nutritiva, que não era bem uma solução nutritiva aos moldes do que modernamente nós temos, mas que a água do rio e da região, da várzea do rio, em que tinha matéria orgânica que ia se decompondo e liberando nutrientes ali dentro, aquela água ficava enriquecida de nutrientes e, com isso, ela enchia, vamos imaginar, calhas onde as plantas ali estavam, e as plantas cresciam absorvendo essa água e esses nutrientes. Então, se a gente imaginar, já é algo que acompanha um pouco a história da humanidade, né? Mas, na era moderna do cultivo hidropônico de plantas, propriamente dito, foi a partir da década de 60 do século passado, então dos anos 1960 para cá, que o cultivo hidropônico ganha espaço e ganha maior visibilidade e começa a ser tecnificado, vamos pensar assim, com o advento de novos adubos solúveis em água, a plasticultura, o plástico que entra na agricultura como alternativa de montagem para usarmos na formulação de calhas,
de tubos plásticos no qual nós cultivamos. Então, muita gente já observa o seguinte, vê às vezes fotos na televisão. Então, o cultivo hidropônico vai ser o quê? Aquele sistema que cultivamos plantas em água, dentro de quê? De calhas, onde essa água fica circulando, e essa água ela é enriquecida de nutrientes, e manejamos esses nutrientes, a concentração, fazemos o monitoramento desses nutrientes ao longo do ciclo da cultura, tá certo? Ao longo do seu ciclo de desenvolvimento. Então, nada mais, nada menos do que isso. Tem muita gente que costuma confundir cultivo hidropônico com cultivo orgânico. Não são as mesmas coisas. Hidropônico não é orgânico, tá certo? Vou falar mais um pouquinho ao longo da nossa discussão sobre isso, ok? Bom, quero lembrar aos nossos ouvintes que o programa de hoje também está sendo transmitido através do Instagram da Hora do Campo. Vocês vão lá, pesquisem @a Hora do Campo e assistam a nossa live. Bom, dando continuidade a esse tema sobre hidroponia, eu direciono agora a pergunta a Edeilton. Edeilton, quais as vantagens desse cultivo hidropônico? Então, Camila, quando falamos de hidroponia, o número de vantagens desse sistema que ele nos proporciona são muito grandes, são inúmeras, digamos assim. Por ser um sistema de, digamos assim, fácil manejo, de certa forma, ele nos proporciona maior uniformidade na produção, que seria basicamente, ele nos dá produtos que possuem aspectos físicos o mais parecidos possíveis entre eles, e nos garante que esses produtos eles sejam colhidos quase que no mesmo período, digamos assim. Uma maior produção por área, ou seja, digamos que o produtor ele consegue produzir um grande número de produtos em uma área menor, quando comparado em sistemas de cultivos convencionais. Redução do ciclo de cultivo, menor gasto de mão de obra. Isso porque não necessita de muitas pessoas para fazer todo o manejo do sistema. E uso racional da água e fertilizantes, entrando naquela questão da sustentabilidade, como todos nós ouvimos falar, e produtos limpos e de qualidade. Isso porque os produtos eles não entram em contato com o solo, consequentemente, eles não vão para o mercado sujos, e por não ter esse contato com o solo, eles ficam, digamos, de certa forma, livres de alguns contaminantes, e isso acaba produzindo produtos de maior qualidade em relação às outras formas de cultivos. E complementando, como vantagem do cultivo hidropônico, a gente também tem a possibilidade de estar explorando áreas que estariam à margem ou áreas que são impróprias ao cultivo de plantas. Você imagine aí, numa região muito montanhosa, que a gente não tem condição de arar a terra, de preparar a terra. Então, o cultivo hidropônico ele entra como uma alternativa para produzirmos em áreas que em algum momento estão indisponíveis ou são inviáveis à exploração agrícola. Também, em paralelo a isso, nos permite produzirmos de maneira continuada ao longo do ano. Imaginemos, de janeiro a janeiro, nós temos possibilidade de estar produzindo uma hortaliça folhosa, uma hortaliça fruto, colocando-a no mercado, porque nós conseguimos produzir ao longo das mais diversas estações do ano, também protegidos das condições adversas do ambiente, como está chovendo muito. Para quem produz em campo, o período chuvoso para hortaliças, por exemplo, é extremamente danoso. Porque chega lá, a força da chuva danifica o produto comercial. Então, se eu estou na condição de ambiente protegido, eu passo a poder produzir continuamente, independente da época do ano, fugindo das intempéries climáticas. Uma outra coisa que o Edeilton mencionou é a questão de produzirmos mais e de maneira, um ciclo mais rápido. O que acontece? Pelo fato de, na hidroponia, o nutriente está prontamente disponível para que o sistema radicular da planta absorva-o rapidamente, não estando em contato direto com o solo, preso aos componentes do solo. Então, está ali, eu costumo até brincar com os alunos em sala de aula, que é sopa do canudinho, rapidinho, as plantas estão só sugando aquilo dali. Então, por ter mais nutriente disponível e prontamente absorvido, a planta consegue imprimir
uma taxa de crescimento mais rápida. Então, encurta-se o ciclo de produção da cultura, além da possibilidade de termos um produto limpo no mercado, né? Longe de estar em contato com o solo, com algum contaminante, certo? E aí uma outra grande vantagem que a hidroponia nos traz é diminuir ou isentar aquela prática de ter que fazer capina. Quem cultiva no solo sabe, tá lá, tem que estar capinando, controlando as plantas daninhas. E no cultivo hidropônico nós nos livramos desse probleminha, certo, minha gente? Em relação ao cultivo hidropônico, é que não necessariamente você precisa fazer a implantação desse sistema em uma área tão grande, como eu falei anteriormente. Tem como você fazer a implantação de pequenos sistemas nas próprias casas. É o que acontece em alguns centros urbanos, como São Paulo, alguns shoppings mesmo já estão aderindo a esse tipo de sistema, justamente para viabilizar a produção das horticulturas, das hortaliças, que serão utilizados tanto nas casas como em empresas. É uma forma que estão utilizando atualmente. Dentre esse tanto de vantagens faladas por vocês, Joselito, existe então alguma desvantagem no cultivo hidropônico? Sim, Camila, são poucas, mas eu vou tentar elencar aqui em destaques essas desvantagens. O custo inicial de implantação do sistema hidropônico é alto, porque você tem que fazer um investimento em estrutura, principalmente no ambiente protegido e principalmente em tubos onde que vão ser ancoradas plantas para a sua produção. Você tem as dependências de eletricidade ao sistema automático, então você vai ter um custo elétrico em relação a todos os sistemas automáticos das estruturas. Você também tem necessidade de uma mão de obra especializada. Por quê? Porque você vai mexer com reagentes, vai mexer com cálculos para tentar dimensionar toda a produção e a produtividade da cultura vigente. Você tem que ter rotinas regulares no ambiente, pelo fato de que o sistema hidropônico, por ser um sistema automatizado, sabemos que o sistema automatizado às vezes pode ocasionar erros. Então temos que estar diariamente presente naquele sistema para verificar se existe algum tipo de erros ou algum tipo de defeitos para ser consertado. Senão, não vale a pena, né? Porque você, depois de ter implantado e teve um custo tão alto, você não ter essa manutenção diária. Também é bom frisar que um dos grandes gargalos em relação à solução nutritiva é pelo fato do seu descarte. Depois da produção da cultura no sistema hidropônico, você pode utilizar essa solução em outras culturas via solo. Porém, por ser uma solução nutritiva bem concentrada, pode trazer alguns danos ambientais, pelo fato de que aquela solução pode lixiviar e percolar para os leitos dos rios. Um dos pontos também que eu acho que um dos grandes malefícios que propagam aí pela mídia em relação aos sistemas hidropônicos é os elevados teores de nitratos nas folhosas. Porém, existe uma grandes aspas nesse tocante aí, pelo fato de que o nitrato realmente ele é tóxico para os seres humanos. Mas se isso, em suma, se todo o processo produtivo estiver com assistência técnica para acompanhar todo o seu setor produtivo, não vai ocasionar esses elevados teores de nitratos. Por isso que é importante ter um acompanhamento técnico, ou preferencialmente um agrônomo da região. E como tudo na vida, minha gente, nem tudo são apenas flores, tudo tem vantagem, tudo tem desvantagem. Então, é um sistema que apresenta essas pequenas desvantagens, mas que não se tornam limitantes frente à quantidade de benefícios que a gente se depara com solução quando trabalha com cultivo hidropônico. Uma coisa que é bem interessante, sempre a gente gosta de frisar, não é porque é cultivo hidropônico que você vai largar a planta lá e dizer, mas semana que vem eu vou lá, vou fazer uma visita semanal às minhas plantas. Você tem que estar lá diariamente, porque apesar de termos um sistema em que fica circulando a água com o auxílio de uma motobomba, que faz com que a água circule no sistema, mas vai que a bomba falta energia, um cano desencaixa, tem entupimento de um cano, então a gente tem que estar lá monitorando diariamente. E com relação aos níveis de nitrato,
Nos primórdios das soluções nutritivas, vamos imaginar a década de 60, 70, final dos anos 80 para os anos 90, que começamos a dispor de moléculas de alguns adubos com menores teores salinos e pesquisas mais voltadas na área a manejarmos e balancearmos soluções nas quais a gente possa trabalhar com fontes de nitrogênio nítricas, porém em menor quantidade, de modo que as plantas venham absorver e acumular menores teores de nitrato nas plantas. Então, essa de falarem assim, tem alto nível de nitrato, a gente sabe que nitrato é relativo a cânceres nos seres humanos, mas hoje a orientação técnica para um manejo adequado de solução nutritiva, com certeza, a gente trabalhando direitinho, nós temos esses níveis reduzidos sendo uma hortaliça ou um fruto, um produto agrícola de menor risco para a saúde humana, certo? Bastante esclarecedor. Então, a gente chega à conclusão que as desvantagens, quando bem manejados no sistema, elas vão se reduzindo cada vez mais. Fica mais para a questão financeira, né? E não por essas outras. Nesse sentido aí, eu gostaria também que esclarecesse, o sistema hidropônico é tudo igual? Quais são os tipos de sistema hidropônico, professora Miriam? Camila, como se faz aí? Realmente, uma das coisas de hidroponia, só pegando a deixa, é um custo inicialmente alto, mas que se a gente for pensar, tem diluição ao longo do ciclo de produção. Então, se você manejar direito e fizer as contas direitinho, em um ano você paga o investimento. Bem interessante. Se fizer as contas direitinho, conforme o mercado em que você se insira, em um ano se paga. Então, com relação aos sistemas hidropônicos, existem dois tipos de sistema hidropônico, que a gente classifica-os conforme as fases. Tem os chamados sistemas bifásicos e os sistemas trifásicos. O que é isso? Como a água é o meio de fornecimento de nutriente, no que a água fica circulando naquelas calhas, que a gente vê às vezes na foto, tem lá um monte de tubinho, cheio de furinho onde as plantas estão, aqueles tubos se chamam perfis ou calhas. E a água, ela fica circulando, a solução nutritiva, que é a água com os nutrientes, ficam circulando. E nessa fase, nesse tipo de solução, ele é chamado NFT, técnica do filme de água, que fica passando um filme minúsculo, bem fininho de água pelas raízes. E como que essa água fica, com a circulação dessa água, ela leva nutriente e junto disso oxigênio. Porque não é porque a planta está no meio com a água que não precisa de oxigênio. Falta de oxigênio, né, minha gente? Anoxia ou hipoxia, adeus planta crescer, né? Então, hidroponia não é diferente, não. Então, essa circulação da água com o nutriente, ela leva o oxigênio. Por isso que ela é chamada um sistema bifásico, que aí o meio líquido, além de fornecer o nutriente, fornece o oxigênio necessário ao desenvolvimento das raízes, crescimento e desenvolvimento das raízes das plantas. Mas também, nós temos um outro tipo de sistema de hidropônico, que é chamado de sistema trifásico. Hidroponia não é apenas com água. A água é o meio pelo qual serão fornecidos os nutrientes, diluídos ali, né? No sistema trifásico é o chamado cultivo em vaso. Em vasos ou em calhas, ou calhetões, ou calhas de maior diâmetro para hortaliças, plantas de maior porte, em que usamos um substrato inerte, tipo areia lavada, tufa, vermiculita, materiais inertes que a função não é, em hipótese alguma, fornecer nutriente. É simplesmente fornecer ancoragem à planta, segurar a planta, que é o que o solo faz, além de fornecer nutriente, né? Nessa situação, esses substratos dentro de vaso, de calhas ou calhetões, eles simplesmente vão ter função de segurar a planta. E aí, de onde que vem o nutriente? Vem junto da água. Nesse tipo de sistema trifásico, a água não fica circulando, como na técnica do filme. Então, a gente fornece uma lâmina de água diária, um volume de água, que junto dele vai estar a quantidade de nutrientes para que a planta atenda a sua demanda diária. Então, nesse sistema trifásico, nós vamos ter, então, o meio sólido, por isso trifásico, o meio sólido para ancorar, o meio líquido, a água com o nutriente, e na hora que é fornecida essa solução nutritiva com os nutrientes, o oxigênio vai ali também para que naquele substrato
substrato entre oxigênio para o sistema radicular. Então, nós dispomos dessas duas modalidades de sistemas hidropônicos. E aí, quando adotá-los, vai depender da cultura que tenhamos, que vamos explorar, e das condições onde estejamos. E os recursos técnicos que tenhamos. Bastante interessante o que a professora explicou, porque muitas vezes os nossos ouvintes se questionam, né? Como assim eu vou produzir em água, sem nada? E outra coisa que eu gostaria que esclarecessem agora, no caso Edeilton esclarecesse, é que muitas vezes as pessoas associam cultivo hidropônico apenas à alface. E aí, Edeilton, quais espécies podem ser cultivadas nesses sistemas hidropônicos? Um pouco sobre esse paradigma. Praticamente todas as espécies vegetais podem ser cultivadas em hidroponia. A questão é escolher e adaptar o sistema à espécie que você deseja cultivar. Porque, como sabemos, cada espécie possui características individuais. Essas características podem auxiliar ou acabar trazendo certos problemas no seu sistema. Como você falou, atualmente temos como carro-chefe no cultivo hidropônico as hortaliças folhosas, alface, rúcula, couve, mas podemos também fazer o cultivo de hortaliças fruto, como tomate, pimentão, plantas medicinais, pepino, como a professora falou, que agora, plantas medicinais, ornamentais e frutíferas, como morango. Nessa questão das plantas ornamentais, o cultivo no cultivo hidropônico é basicamente feito o cultivo de ornamentais só para a produção de mudas. Depois da produção, que as mudas são produzidas, elas são destinadas a outro tipo de sistema de cultivo. No caso, um cultivo mais convencional, no uso do substrato, com vaso no substrato. Em relação à escolha da espécie, o produtor deve se atentar a 2 fatores importantes, que seria a viabilidade econômica do sistema no local onde ele quer fazer a implantação deste e o mercado local. A demanda do produto no mercado, porque não adianta nada eu querer colocar um sistema em um local onde não vai ter demanda do meu produto. Isso acaba levando a um prejuízo para mim como produtor, e isso seria um grande problema. Bom, então, ouvintes já entenderam aí que não é só alface que se cultiva em sistema hidropônico, pode cultivar diversas outras culturas. E, Joselito, em quais situações são adotados esses sistemas hidropônicos? Bom, Camila, existem vários tipos de sistema hidropônico. Eles se diferem entre si, quanto na forma de sustentação, que pode ser por meio líquido, pode ser por meio de substrato. O reaproveitamento da solução nutritiva ele pode ser circulante e não circulante. Ao fornecimento da solução nutritiva, também ele pode ser contínuo ou ele também pode ser intermitente. Quanto ao reaproveitamento da solução nutritiva, os sistemas hidropônicos são classificados como abertos e fechados. Os abertos ele é semelhante à fertirrigação. É utilizado apenas a adubação uma única vez e o fechado existe a recuperação da solução nutritiva. O que seria isso? A recirculação de todo o sistema, o reaproveitamento daquela solução nutritiva. Bom, vamos destacar apenas os principais mais utilizados no sistema hidropônico, que são o NFT, que a professora Miriam acabou de explanar muito bem aqui, que eu vou dar uma pincelada rapidamente. O que seria esse NFT? É nada mais do que plantas cultivadas em canais de cultura por onde uma solução nutritiva circula continuamente em intervalos definidos controlada por um temporalizador. Então, essas plantas, as raízes ficam apenas parcialmente submersas na lâmina de solução nutritiva que circula, de forma a permitir a respiração normal das raízes. Como a professora Miriam explicou muito bem, se você esse sistema faz com que as raízes ficam parcialmente submersas na solução nutritiva, onde está inteiramente disponível toda a nutrição essencial para o desenvolvimento dessa planta. Existe também no mercado, no sistema NFT, tubos de PVC, no qual você pode utilizar como inteiro e cortados para a fabricação do seu sistema.
No sistema NFT, tem sido considerado o mais viável comercialmente para cultivar diversas culturas, mas especialmente as folhosas. Porém, no sistema substrato, são plantas cultivadas em vasos, onde esse substrato ele vai servir como ancoragem da planta. Nesse substrato, ele tem que ser inerte ou pouco ativo quimicamente. Podemos utilizar como substrato pó de coco, areia lavada, cascalho, argila expandida, para dar apenas sustentação à planta. É considerada um sistema de cultivo aberto. Como eu falei anteriormente, esse cultivo aberto é apenas para depositar uma única vez a solução nutritiva, ele não retorna ao sistema. O fornecimento da solução nutritiva pode ser por diversas formas. Por exemplo, pode ser por gotejamento, capilaridade, inundação, circulação. Em diversos recipientes pode ser utilizado no cultivo do substrato, como vasos, tubos de PVC, canaletas, filmes plásticos, canteiros de alvenaria, telhas, sacos. Os canteiros podem ser suspensos ou ao nível do solo, usando para culturas que têm sistema radicular e faixa aérea mais desenvolvidos, como tomate, pepino, pimentão. Então, o sistema em substrato é mais viável para você utilizar em culturas onde aquele sistema radicular e a faixa aérea mais desenvolvido, como o nosso colega aqui, Adeilton, falou. Principalmente em culturas de hortaliças frutos. Desse modo, a gente pode ver o seguinte, que a depender do porte de planta, a gente pode usar no NFT, preferencialmente as folhosas, ou plantas de porte herbáceo, que não precisam de serem ancoradas. Já plantas de maior porte, a gente dá preferência a trabalhar com o sistema trifásico, aí vai ser o cultivo em vaso ou em calhas, para, por exemplo, tomate, berinjela, pepino, que essas plantas vão desenvolver melhor a parte aérea para poder formar hortaliça, a parte de interesse comercial, que são os frutos. Além disso, gente, o cultivo hidropônico, ele é usado, é adotado comercialmente, então para a produção de hortaliças, frutíferas, algumas frutíferas, né, ornamentais, mas também na pesquisa, que é onde também nós trabalhamos muito, para, por exemplo, chegarmos a recomendar ou identificar quais são os sintomas que a ausência de determinado nutriente causa na planta. Que no sistema solo a gente não consegue isolar o fator daquele nutriente. E quando eu trabalho no sistema hidropônico, eu consigo isolar, formular uma solução nutritiva ausente de um ou de outro nutriente, ou de alguns, que assim eu deseje, e consigo observar como que a planta vai se manifestar, bem como também, não só a ausência, como situações de excesso de nutrientes, de doses acima do ótimo, de concentrações acima do ótimo, como que a planta vai reagir também. Então, a gente adota o cultivo hidropônico, ele, antes de ganhar mesmo a grande visibilidade comercial que nós dispomos hoje, ele começou mais precisamente com o uso na pesquisa, para nos dar suporte ao que nós temos hoje, de muitos resultados e que recomendamos tecnicamente, certo? Então, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco do bate-papo. A gente vai ouvir agora uma música, a música Vida Boa, na voz de Vitor e Léo. E daqui a pouquinho a gente volta conversando mais, trazendo mais questionamentos acerca do tema cultivo hidropônico. Aguarde aí que daqui a pouquinho a gente está de volta. Sou eu no caminho do meu sertão. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Ouvintes da Grande Rio FM, estamos de volta com o nosso programa A Hora do Campo, nessa sexta-feira. E hoje nós estamos conversando sobre o tema cultivo hidropônico. E agora, dando continuidade ao nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar ao estudante Adeilton uma coisa bastante intrigante. Muitas vezes os ouvintes, as pessoas, ficam com dúvida em relação
como são fornecidos esses nutrientes às plantas, Edeilton? Então, os nutrientes eles são fornecidos por meio de uma solução nutritiva. Porém, deve-se atentar ao seguinte, que não existe uma solução nutritiva padrão, ou seja, não existe uma solução única que possa ser utilizada para todas as culturas. Essa solução, como foi dito no bloco anterior, ela é feita, no caso, pela junção de fontes, de adubos, no caso, que disponibilizarão nutrientes que são necessários para o desenvolvimento da cultura. Para cada espécie e condições de cultivo, existe uma solução nutritiva adequada. No caso, essa solução ela vai disponibilizar nutrientes que vão suprir, atender às exigências nutricionais da cultura. Essa exigência refere-se à quantidade de nutrientes que a planta vai extrair da solução para, consequentemente, ela conseguir atender às suas necessidades e conseguir crescer, se desenvolver de forma plena, digamos assim, e produzir. Agora, uma informação importante em relação à nutrição nesse sistema, ou em qualquer outro, é que as plantas elas apresentam demanda nutricional diferente, de acordo com a fase em que ela se encontra. Por exemplo, vamos levar como exemplo um tomateiro, um pé de tomate, digamos assim. Ele no estado de muda, ele tem uma exigência nutricional baixa quando comparado a ele no estado reprodutivo, que seja quando ele começa a produzir seus frutos. Portanto, o produtor ele tem que ter esse conhecimento em relação a essa exigência da cultura, para que ele não venha a fazer o uso excessivo de uma solução nutritiva e acabar vindo a ter mais gastos, digamos assim. Porque se em um período ele poderia colocar uma solução que tivesse metade da concentração que a cultura exige no seu período reprodutivo, ele poderia estar fazendo a aplicação direta da mesma quantidade. Por isso faz-se necessário esse conhecimento, para evitar esse tipo de problema. Bom, e ainda vocês falaram sobre a presença dos nitratos, né, em relação à solução nutritiva. E, Joselito, existe alguma especificidade quanto à fonte nutriente que é utilizada na hidroponia? Sim, Camila. Primeiramente, é bom salientar que é primordial uma água de qualidade. Pelo fato de que, se você não tiver uma água de qualidade, você terá grandes problemas no seu sistema produtivo. A análise química da água, principalmente para saber a sua salinidade e a sua qualidade nutricional, é importante você conhecer esse perfil dessa água para você ter aquela tomada de decisão. Quais são os nutrientes que vai ocasionar o desbalanço nutricional? Principalmente, com a análise química da água, você tem que saber também a microbiologia dessa água. Por quê? Você sabendo a microbiologia dessa água, você pode constatar contaminantes, principalmente coliformes fecais e micro-organismos patogênicos, que podem causar danos à saúde do consumidor. Esses cuidados são fundamentais. Então, é imprescindível sempre fazer análise do perfil dessa água. As fontes nutricionais para ser fornecidas às plantas, ela tem que ser alta solubilidade. Por quê? Porque ela sendo alta solubilidade, você consegue de uma forma lenta, sob uma agitação, fazer com que esse nutriente faça com que se dissolva e não se precipite no fundo do reservatório. No mercado, encontra-se diversos tipos de fontes de nutricional. Temos os reagentes PA. O que seriam esses reagentes PA? Seriam reagentes de alto grau de pureza e temos os reagentes com sais de fertilização para a hidroponia. Esses reagentes PA é mais utilizado em instituições e universidades em linha de pesquisa. Por quê? A sua pureza do elemento ela é mais direcionada para especificar e pontuar quais são os nutrientes que aquela planta está absorvendo. Mas os fertilizantes de sais para a hidroponia são os mais comerciais e são os mais baratos e com mais viabilidade produtiva.
E assim, complementando, que o nutriente, a fonte de nutrientes, então vamos ser as mais variadas possível. O que temos que assegurar sempre em cultivo hidropônico é o fornecimento dos macro e dos micronutrientes que são essenciais ao crescimento e desenvolvimento das plantas, certo? E aí nós podemos nos deparar com adubos. Aí você pergunta, eu posso usar um super simples da vida? Um super simples, por exemplo, que é uma fonte de fósforo, para cultivo hidropônico não é recomendado, porque é um adubo que não tem alta solubilidade em água. Então, é fundamental sempre atentarmos para fontes altamente solúveis, porque esse adubo a gente tem que colocar dentro da água, ele tem que desmanchar, acabou, ninguém tem que ver mais nada de adubo. Ele vai estar ali na água presente, sem precipitar. Até pelo seguinte, se ele precipita ou reage com outros, vai ficar indisponível para a planta absorver. Então, uma coisa que a gente sempre atenta na hora da recomendação da quantidade do nutriente que temos que fornecer. E aí no mercado, minha gente, nós temos aí disponíveis a linha hidropônica, nós encontramos já kits com a quantidade de sal recomendado conforme o tipo de cultura que a gente tenha disponível, tá? E quanto aos sais PA, a gente usa mais, PA é puro para análise, né? Que é o que a gente usa mais em pesquisa nos laboratórios. Mas os adubos tipo um MAP da vida, uma ureia, ureia purificada, é interessante trabalhar com ela, nitrato de potássio, nitrato de cálcio, nós podemos usá-los perfeitamente na hidroponia. Outro questionamento que vou direcionar agora ao estudante Edeilton é quanto à oxigenação. Como é que funciona a aeração e a temperatura da água nesse tipo de sistema, Edeilton? O sistema deve garantir uma boa disponibilidade de oxigênio para a planta, porque, como sabemos, estamos falando de um ser vivo. Consequentemente, ele precisa que tanto como eu falei, a demanda nutricional e a demanda por oxigênio seja suprida. Em relação aos tipos de sistema, como a professora falou, o NFT, que é o bifásico, e o trifásico, que seria o que usa substratos, o trifásico, essa aeração já é feita por conta do substrato, porque ele tem uma quantidade de poros na sua estrutura, e esses poros são responsáveis por fazer armazenamento do oxigênio esse que vai ser disponibilizado para as plantas. Por isso, o monitoramento da aeração nesse tipo de sistema não é tão constante como no sistema NFT, onde deve ser feito o monitoramento constantemente, porque se não houver uma quantidade de oxigênio ideal para a planta no sistema, pode ocasionar perdas, morte da planta, como a professora falou anteriormente. Uma forma de reduzir esse problema no NFT é com base no nivelamento, na inclinação dos perfis, onde eles devem ter uma inclinação, recomenda-se uma inclinação de aproximadamente 5%, para que ele consiga fazer a movimentação, para que a água que é utilizada na solução consiga fazer toda a movimentação pelo sistema, de forma que ela carregue e leve oxigênio por todos os perfis, e no caso para as plantas também. E em relação à temperatura, é necessário que seja feita a avaliação, o monitoramento diariamente da temperatura, porque se a água que é utilizada no sistema apresentar temperatura elevada, pode ocorrer a redução nos teores de oxigênio, o que consequentemente levaria ao escurecimento do sistema radicular e, por sua vez, morte da planta, ou seja, perda de produção. Bom, e ainda enquanto a reposição desses nutrientes, é necessário repor os nutrientes da solução nutritiva, ou uma vez que você colocou lá, para a vida toda só tira quando retirar a cultura? Como é que acontece isso, Joselito? Sim, Camila, é imprescindível você repor não só apenas o nutriente, mas também a água. E tem que ser reposta uma água boa, pura e de qualidade, pelo fato de que, principalmente nas épocas mais quentes, do ano, no verão, a planta ela absorve muita água e por evapotranspiração você acaba diminuindo os níveis daquele tanque da solução nutritiva, onde que é feita a solução nutritiva. Por as plantas absorverem rapidamente água, absorvem a água mais rápido do que nutriente, então essa reposição tem que ser feita não apenas com a solução nutritiva, mas sim também com água, pelo fato de que, com o aumento de concentração dessa solução, aumenta a quantidade de íons nessa solução.
Com isso, consequentemente, aumenta a pressão osmótica nas raízes, dificultando assim a absorção e a paralisação do crescimento da planta. Então, é importante não apenas se preocupar com a reposição de nutrientes, mas sim também com a água. E a manutenção de tudo isso, como é que é feito? É feito de forma de 2 tipos de equipamentos, um pH-metro e um condutivímetro. O pH-metro nada mais é um medidor de pH de água. Esse pH-metro faz com que você saiba a faixa correta que a planta consegue absorver todos aqueles nutrientes disponíveis na solução. Em linhas gerais, o pH varia de 5,5 a 6,5, mas cada cultura tem sua exigência. No pH-metro é um indicador também para você também repor. Quando a solução está bem ácida, você tem que colocar uma base. Normalmente utiliza hidróxido de sódio. E quando aí você eleva o pH. E quando a solução está muito básica, você adiciona ácido. Normalmente colocam-se ácido clorídrico. E assim você consegue dimensionar todo esse pH da solução nutritiva. Temos também para você renovação da concentração salina da solução, que é a utilização do aparelho chamado condutivímetro, que nada mais é a correlação da condutividade elétrica da solução. Normalmente a condutividade elétrica varia entre 2 a 4, mas também varia de cultura. Tem culturas que exigem menos de 2 e mais de 4. 2 a 4 milissímenes por centímetro. Lembrando que essa condutividade, quando é medida, ela não discrimina o nutriente que falta naquela solução. Então é importante você utilizar elementos indicativos. Por exemplo, o potássio. Quando você observa a planta e vê que existe uma falta de potássio naquela planta, então quer dizer que não apenas a condutividade elétrica seja um indicativo, mas sim uma reposição em um certo tipo de nutriente. Então, a condutividade é importante como indicativo, sim. Porém, a observação na planta por deficiência nutricional é um indicativo potencial para você saber qual nutriente você deve repor naquele momento. Bom, e ainda, professora Miriam, ocorrem pragas e doenças no sistema hidropônico ou é tudo lindo e maravilhoso, não tem nada? Ai, Jesus! Elas estão aqui para nos perseguir, né? Não, gente, como todo sistema em equilíbrio, né? Tem a presença de micro-organismos, causadores de doenças, e também de pragas, insetos pragas, né? Que vão poder estar ali querendo tirar seu pedacinho também, né? O negócio tá bom, eu também quero minha parte, né? Mas o que acontece? Diferente do sistema convencional de cultivo, a pleno campo, no solo, no cultivo hidropônico, nós temos uma melhor e maior disponibilidade de nutriente para as plantas, e com isso faz com que a planta esteja, vamos dizer assim, melhor nutrida e em equilíbrio. Isso faz com que todas as suas rotas de defesa ela esteja mais forte, vamos pensar assim, para barrar quem possa vir a causar algum dano. Não quer dizer que não dê praga e doença, pode dar sim. O que a gente encontra, por exemplo, em folhosas? Tríplice em alface, pulgão, tríplice nós sempre vamos encontrar, e principalmente quando a gente exagera no nitrogênio. Aí nós temos condição de quê? Tem mais fotossimilar disponível, fica mais doce, como eu brinco na aula, docinho, para eles irem lá sugar. Então, podemos nos deparar com essas situações. Mas, em linhas gerais, a gente tende a ter uma menor incidência de pragas e doenças pelo fato de a planta estar melhor nutrida. Mas é de fundamental importância e atenção do produtor cuidar do seu ambiente de cultivo, porque não adianta de nada a planta estar super bem nutrida se a casa de vegetação ou o telado está sujo, tem planta daninha no solo, que aí o que acontece? É porta de entrada para insetos, e que daqui a pouco eles dão um pulinho e vão lá, faz uma visita na folhosa, faz uma visita na hortaliça fruto. Então, é fundamental estar atento ao monitoramento diário, não é porque é cultivo hidropônico que não vai dar praga e doença, certo, gente? E só fazendo mais um gancho aqui com relação ao que Joselito falou há pouco, é fundamental o monitoramento diário da solução. Por quê? Monitorando diariamente a solução, a gente vai ver os níveis de
pH, potencial hidrogênio iônico, é o que vai dar a faixa de que o nutriente está disponível ou não para a planta, né? Mas também a condutividade elétrica. A condutividade elétrica é ela que vai me dizer se tem ou se não tem nutriente na solução. Quando eu tenho condutividades elevadas, é sinal de que eu tenho bastante nutriente disponível. À medida que essa condutividade vai caindo, que é normal cair, porque a planta está absorvendo nutriente, e com isso ela puxa para seus tecidos e vai retirando da solução, reduzindo o nível de nutriente. E a gente não consegue, com um condutivímetro, que é o que mede a condutividade elétrica, o equipamento que a gente usa, dizer o que é que tem de nutriente. Nós conseguimos observar que caiu condutividade. Lógico, existem avaliações laboratoriais, que a gente retira um volume de solução, leva para o laboratório, faz o teste e a gente vai lá, roda o protocolo para nitrogênio, para fósforo, para potássio e consegue ver isso. E aí, na prática, para o produtor que está lá no campo e que não tem um laboratório perto dele, existem alguns kits que a gente encontra no mercado, que trabalha com coloração, que a gente usa lá, tarjetinhas que põe na solução, ela vai dar uma cor, por exemplo, para potássio, outras para nitrogênio, para magnésio, para cálcio. E na prática, agronomicamente falando e praticamente falando, né, a experiência de reposição de parte da solução na íntegra, conforme o que vai havendo de depleção de nutriente via condutividade elétrica. Isso aí é coisinhas que um engenheiro agrônomo vai recomendar e depois, quando a gente está trabalhando com cultivo hidropônico, a gente vai pegando o jeito, vai pegando o macete da coisa. É só vivenciando que a gente vai aprender no dia a dia de como manejar, mas que é de fundamental importância para quê? Resistência a pragas e doenças, ou estarmos aptos a não termos problemas com pragas e doenças, ou minimizarmos. Não dispensem, em hipótese alguma, o uso de armadilhas para que o inseto vá até lá. Se aparecer outra praga, caudas, vamos imaginar caudas com produtos naturais, à base de linha, à base de capim-citronela, de hortelã, alecrim, também são formas de controlarmos com bioinseticidas naturais. Nós falamos já um pouco como são os tipos de sistemas, se tem praga, se não tem praga, como é a solução nutritiva. E, por fim, quando chega a hora de colher isso que foi produzido no sistema hidropônico, como é o processo de colheita? É igual a um sistema convencional? Quais são as diferenças? Como ocorre esse processo de colheita, gente? A colheita é realizada manualmente, o que garante que o produto ele não seja danificado nessa etapa. E uma informação legal em relação ao cultivo hidropônico foi o que a professora falou, mas no primeiro bloco, que ele consegue reduzir o ciclo da cultura. Consequentemente, o produtor ele consegue levar o produto dele ao mercado várias vezes no ano, quando comparado a um sistema convencional de cultivo. Também é interessante agrupar no momento da colheita de acordo com a sua cor, tamanho, forma, e assim você vai agregando valor ao seu produto na hora da venda. Como o Edeito falou, quando você for manusear o produto, tomar cuidado principalmente com equipamentos que o trabalhador está utilizando para não danificar o tecido da folhosa ou do fruto hortaliça. Com isso, ele deprecia o valor do produto e também diminui o valor de prateleira. Por quê? Essas lesões causam a penetração de fungos e bactérias, depreciando também o valor do produto a ser vendido. Um dos principais danos da colheita também pode se dar ao empacotamento. Empacotamento do produto. Desculpa, perdão. Com isso você pode ter abrasão, compressão e impacto sobre o produto. Esse gargalo faz com que diminui o valor do produto e também o tempo de prateleira. O empacotamento nada mais é que o ato de você colher o produto e colocar em um recipiente. E esse produto ele permite levar de melhores condições até o consumidor final. E também, né,
falar em colher em hidroponia é igual a colher, a gente colhe qualquer outra planta no campo. Aí nós ainda temos uma facilidade quando trabalhamos com hidroponia. Imaginemos aí o alface, a gente tem a oportunidade de estar levando a planta na íntegra. Você só faz retirar lá do perfil, vem a plantinha completa, folhas e sistema radicular. A gente sempre recomenda, orienta, fazer a colheita naqueles horários de temperatura mais amena do dia ou início da manhã logo cedinho, finalzinho da tarde. E aí retirou, o que a gente também sempre também orienta? Fazer uma toalete que, muito embora a toalete da planta, que muito embora a planta não esteja em contato com o solo, mas aquelas primeiras folhas, chamadas folhas da saia ou da base, às vezes ela está ali, por ter encostado no tubo ou no perfil, ela esquentou, danificou o tecido. Então a gente retira aquela uma ou outra folha, que são muito poucas as folhas que ficam com danos, e diretamente embalamos, já colocamos naqueles saquinhos bonitinhos, que aí vem para agregar valor, aquelas embalagenzinhas específicas, né, que tem sacolinha específica para alface, para cebolinha, para couve de folha, salsinha, enfim. Então a forma de colher semelhante ao que nós trabalhamos no cultivo comum em campo, né? Para o cultivo hidropônico, levando sempre a possibilidade de um produto de qualidade diferenciada, que também leva uma agregação de valor, um produto de valor agregado no mercado, que a gente às vezes encontra um alface, por exemplo, cultivado em pleno campo, no solo, a R$2. Aí às vezes a gente acha o alface com a folhinha meio amarelada, rasgada, e às vezes a gente encontra o hidropônico a R$2,50, R$3, ali 50 centavos de diferença, mais o quê? Um pé com maior número de folhas, com uma maior biomassa, folhas limpinhas, sem a gente ter a certeza que um cachorro não encostou ali, né? Ou um sapo não passou ali por perto no campo, ou não vamos encontrar uma lagartinha lá no meio das folhas na hora que a gente está lavando para colocar na mesa, né? Então a gente tem isso, é um sistema de cultivo que permite a gente produzir de maneira intensiva ao longo do ano, em todas as épocas do ano, levando a produção de um produto de melhor qualidade, a obtenção de produto de melhor qualidade, ciclo um pouco mais rápido, assegurando renda ao produtor o ano inteiro. E uma coisa que a gente sempre enfatiza aqui, se para trabalhar sistema hidropônico, eu não preciso comprar o sistema hidropônico de empresas comerciais que existem aí no mercado, que a gente encontra, por exemplo, tem empresas específicas, por exemplo, a Tropical Estufas é um fornecedor que ela fornece o sistema na íntegra. Você diz, eu quero só dimensiona um sistema de hidroponia para mim. Não, gente, a gente pode fazer um sistema hidropônico. Tubo de PVC que a gente usa em casa, de esgoto, daquele de 75, de 100 milímetros, a gente faz o perfil naquele tipo de tubo, só é perfurar e usar as conexões adequadas. Então, dá para montar o sistema e fazer um sistema de forma mais barata, que vai assegurar o quê? Um retorno mais rápido ao produtor e produção continuada. E enfatizamos, deixamos bem claro que é muito bom trabalhar com cultivo hidropônico, só que não se dispensa hipótese alguma a presença e orientação de um engenheiro agrônomo. Não é só chegar lá e jogar qualquer sal dentro d'água de qualquer jeito, tá, minha gente? Então, sempre consultar quem pretende, quem tem interesse, consultar um engenheiro agrônomo, que a gente orienta como que calcula, o que tem que ser utilizado e como que tem que ser manejado, tá? Então, é um sistema que pode ser utilizado, vem agregar valor no produto que a gente ia dispor no mercado e um produto de melhor qualidade e ao acesso de toda a população. Ainda, depois do momento da colheita, faz-se necessário que todo o sistema seja lavado e desinfectado, para evitar que no momento em que for refazer uma nova produção, venha a causar problemas na cultura que você for produzir. Bom, pessoal, já estamos chegando ao final do programa, a Hora do Campo, bem rápido, assim, parece que passou muito rápido, né? Muito esclarecedor sobre o tema cultivo hidropônico. E agora eu vou passar a palavra aos nossos convidados, para que eles possam se despedir e dar os seus recados sobre o tema discutido nesse programa. Então, gente, eu agradeço pelo convite à Hora do Campo.
Muito obrigado mesmo. Desculpa qualquer enrolada que eu dei aqui, mas tudo bem. E foi muito bom passar por esse momento aqui com vocês. E espero ter esclarecido as dúvidas de todos. Bom, agradeço ao pessoal aqui da Hora do Campo e os ouvintes. E foi bem interessante aqui a tarde aqui com vocês. Então, mais uma vez, a gente agradece à professora Janaína pelo convite, Camila por nos assistir aqui na sonoplastia, aos ouvintes pelos ouvidos atentos, né, essa caridade para conosco, e a gente menciona que estamos disponíveis. Quem tiver interesse em trabalhar com o sistema hidropônico, tiver alguma dúvida, pode nos procurar, né, lá na universidade, que a gente dá as orientações na medida do possível, dentro das nossas limitações, né, mas a gente está aí disponível para tirar dúvida, algum minicurso, alguma palestra, algo nesse aspecto aí, que a gente já rodou a disciplina um momento lá na universidade, né, que é uma das disciplinas que eu ministro, de maneira optativa, né? Então, assim, em outras ocasiões, então quem tiver alguma dúvida pode nos procurar. A gente tem até um mini sisteminha lá, vertical, né? Os meninos estão conduzindo com alface. Para alguma dúvida, então a gente fica ao dispor, agradece muito e fica aí. Quaisquer dúvidas, lembrando sempre, cultivo hidropônico, sinônimo de engenheiro agrônomo atuante. Por favor, tá, gente? Para a condução de maneira adequada, certo? Para evitarmos problemas ou transtornos futuros. Então, agradecemos a oportunidade, tá bom? E também eu gostaria já de deixar aqui, junto com os agradecimentos, fazer só uma chamadinha para o nosso grupo de estudos. Nós temos o grupo de estudos em horticultura, lá na UFOP, chama GEHORT. Semanalmente nos reunimos e discutimos temas sobre produção de hortaliças dentro da horticultura, que horticultura não é apenas hortaliças, né? Trabalhamos plantas medicinais, dentre outras espécies, e o GEHORT também. Então nos reunimos todos os sábados. Então amanhã teremos encontro às 8 da manhã, aberto à comunidade, que assim o desejar, a comunidade externa. E também nós temos uma página no Instagram, né, gehort.ufob, e que diariamente vamos estar fazendo posts aí, de domingo em diante vamos começar com a hortaliça da semana. Então, a cada semana vamos elencar uma hortaliça e vão estar sendo emitidos posts e informações acerca dela. Então, vamos lá para tirar alguma dúvida que vocês assim tenham. Então, estamos aí disponíveis nesse aspecto. E agradecemos muito a oportunidade e renovamos os votos de agradecimento e de nos encontrarmos em outros momentos. Eu agradeço demais a presença dos nossos convidados de hoje, da professora Miriam, que já é parceira aqui do programa com diversos temas e estará aí com outros, né, futuramente. E agradeço também aos estudantes Joselito e Edeilton, estudantes do curso de agronomia. Agradecemos aos ouvintes, a todos os que nos escutam, seja na sede do município, seja nas comunidades da zona rural, e aos estudantes terceirizados, professores da Universidade Federal do Oeste da Bahia, que também estão sintonizados com a gente. Além disso, nosso agradecimento ao senhor Arquimedes, presidente da Grande Rio FM, e a Chiquinho pelo apoio de sempre aqui conosco. Eu, Camila, me despeço de vocês. Lembro, mais uma vez, que semana que vem a gente tem programa de novo. E sigam a nossa página no Instagram, que a gente sempre avisa com antecedência o tema que a gente vai estar tratando no próximo programa, A Hora do Campo. A página é A Hora do Campo, sigam lá, sigam também o GEHORT